Isso. Então, como eu estava comentando com vocês, né? A gente, hoje, a ideia hoje, o convite que eu fiz hoje, esse ano nós estamos trabalhando com aquelas duas obras centrais do Paulo Freire, né? A Educação como Prática da Liberdade, que enseja a discussão do Paulo Freire na obra Pedagogia do Oprimido. Então, essa foi a dinâmica que nós pensamos para esse ano de 2023. Com alguns atropelos, nós encerramos a Educação como Prática de Liberdade, e agora, nesses próximos encontros, para concluir, nós vamos terminar com o Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, né? Nós vamos ter 4 encontros falando dele, né? Esse de hoje, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós fechamos com a Pedagogia do Oprimido, e aí, no último dia, a gente também fecha e já define, pensa no que podemos fazer em 2024, né? Aí eu queria... Aí eu pensei que hoje nós poderíamos, eu até convidei a Eleni, né, e o Cristiano, para darem uma visitada novamente no que eles falaram, assim, 5, 10 minutos, e a gente também relembrar, né? Tem uma parte do livro da Educação com Prática e Liberdade, que fala sobre educação e massificação, que era a minha parte, e que eu, sinceramente, não me lembro se eu abordei, mas eu vou dar uma pincelada também. E daí, isso a gente faz, acho que até umas 9 horas, a gente consegue fazer isso. E aí, no segundo momento... Foi o dia que eu te ajudei, Rubens. Que foi. Você não pôde estar, lembra? Eu apresentei a minha pesquisa e depois a gente discutiu o capítulo. Perfeito, Ana, obrigado. Eu não estava legal nesse dia, né? Tava alguma coisa assim. Obrigado. Por isso que eu não lembrava se eu tinha apresentado, porque de fato eu não apresentei, né? Preparei, mas não apresentei. Então a gente repassa essas partes centrais da pedagogia como prática da educação com prática e liberdade do Freire, e aí na segunda hora a Érica se dispôs a falar um pouquinho sobre a pedagogia do oprimido. Aí ela me revelou uma coisa interessante, que o orientador dela falou: você vai pôr pedagogia do oprimido no seu texto, senão você está perdida na minha mão. Então ela vai ter que ler pedagogia do oprimido agora. Eu falei: então, muito bem, Érica, já que seu orientador foi tão gentil, você começa hoje, estreando. Né, Érica? E aí eu convidei também, eu também, como não gosto de deixar ninguém parado, eu já convidei a Gabriele também, que está lá, trabalhada no ódio. Convidei a Gabriele para falar um pouquinho também de uma parte que eu e a Érica pensamos para hoje. Então é mais ou menos essa a dinâmica de hoje, tá bom? Então, assim, boas-vindas para quem... Renovando as boas-vindas para quem está voltando de vez, né? E agora tem drone, viu, gente? Viu, Manu, Miriam, Beth, começou a furar de novo, agora vai um drone em cima da casa de vocês, tá? E boas-vindas para a Cristiane, que é amiga da Ana, que está aqui. Eram 2, não era, Ana? Só veio a Cristiane. Sim, a Cris é minha cunhada. A Cris é sua cunhada? É. A Cris é muito sabida, depois vocês vão saber de coisas que ela anda fazendo aí, muito legal. A Marina a gente é amiga também, não. A gente é amiga também. A Cris, ela é sabida que eu falei para ela assim: olha, quem vem aqui, sempre que vem aqui, tem que pagar pizza e vinho. Aí ela, muito espertinha, já puxou um livro e falou: não, vinho eu não dou livro, se quiser. A doida que acabou de lançar livro, a gente fica assim, né? Eu quero o livro e o vinho, Cris. Tá bom. Pode deixar. Então tá, gente, a Cris quer nos conhecer, né? Aqui o pessoal é tudo gente boa, viu, Cris? Nós somos um grupo que nós nascemos lá em 2015. Originalmente aqui do grupo estamos só eu e Diego hoje aqui, né? Ele é um grupo criado num boteco, foi criado literalmente num boteco, eu e o Diego e mais um colega. E aí, da formação do grupo original mesmo, temos a Mariana e o Moisés, que não estão aqui hoje, né? Os dois, esse semestre, o trabalho está consumindo a agenda dos dois, né? Só, né, Diego? Só ficamos nós 4, né, Diego? Gabriel, que chegou em 2018, né? Isso. Gasper saiu, somos nós mesmos.
somos nós 4 aqui, né? Mas aí chegou essa turma toda bonita aqui. Chegou o bonde aí. Chegou o bonde. Para somar. Muito bom, gente. Então tá, né? Na primeira parte daquele livro, Educação como Prática... Educação como Prática de Liberdade, né? A primeira parte, ela foi tratada pela Mariana, lembram? A Mariana, por conta do trabalho, ela está trabalhando até tarde agora, ela me falou, tá bem esgotadona, né? Não pôde estar, mas a primeira parte desse livro, Paulo Freire, ele trata sobre a sociedade brasileira em transição, né? E aí ele faz essa análise, ele vai discutindo o que é essa transição do ponto de vista educacional, do ponto de vista democrático, e ele vai trazendo algumas experiências e vai falando sobre os perigos relacionados ao que ele chama de ideologização, né? E a necessidade da conscientização de uma percepção autônoma para pensar exatamente numa educação que seja, de fato, libertária, né? Não uma educação pautada na ignorância, mas uma educação pautada na liberdade, né? E aí, nessa primeira parte, Paulo Freire faz todo um apanhado, inclusive econômico, social, histórico, né? Ele fala bastante sobre sociedade, né? Sociedade fechada, sociedade aberta, sociedade moderna, sociedade tradicional, e aí ele vai estabelecendo esses contrapontos, né? E ele fala sobre a necessidade da transitividade, né? A transitividade de um ponto de vista marxista, de um ponto de vista crítico, que realmente produz alguma mudança significativa nas questões educacionais. Essa é uma apanhada assim, bem basicão assim, da primeira parte, né? Que a Mariana tratou com a gente, né? E a segunda parte ficou com a Eleni, né? Se a Eleni quiser comentar também, rapidinho assim. Quero sim, Rubens. Por favor, Eleni. Deixa eu só me ancorar aqui para não me perder, né? Então, ele começa já o capítulo 2, que é a sociedade fechada e experiência democrática. E aí ele começa falando, né, o que era essa sociedade fechada, né? Então, ele diz, ó, situamos a sociedade fechada brasileira colonial, escravocrata, sem povo, reflexa, antidemocrática, como ponto de partida da nossa fase de transição, que é o que ele tratou lá no capítulo 1. Salientamos que esta, como um tempo anunciador, era o palco em que a nova época se engendrava na anterior. E aí, então, ele começa a falar sobre o que é essa inexperiência democrática, né, que caracteriza a nossa sociedade. E aí ele fala que essa experiência democrática vem porque a gente não teve, né, no nosso período histórico, condições para um comportamento participante. Então, que nós viemos de uma colonização que foi predatória, houve sempre, né, a verticalização, a imposição, quando, né, da nossa época de colônia, a intenção não era integrar, né, era se acomodar para conseguir o maior número de lucro, né. Então, nós fomos acostumados, né, assim, é mais ou menos esse termo que ele usa, ao mandonismo, né, à imposição e ao mutismo. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que não se construiu com base no diálogo, né? E aí ele pergunta, né, por que não conseguimos alcançar de fato o processo de democratização? Porque não tivemos participação, porque nós não fizemos a sociedade com as nossas mãos, porque nós não tivemos a experiência do autogoverno, porque a nossa inexperiência está enraizada nesses complexos culturais. E aí, voltando, né, vivemos uma colonização predatória, e aí ele fala sobre o mutismo, né, ele diz, olha, o mutismo não é
propriamente a inexistência de resposta, mas é a resposta que falta o teor marcadamente crítico, né? E em áreas, né, que são autarquizadas, não floresce o diálogo, e nessas condições vai se manter para sempre o mandonismo. Então, a gente nunca vai ter, né, como nossa sociedade é marcada, né, por essa distância social, né, que vai predominar sempre, né, o domínio de alguém sobre alguém, então isso não favorece o diálogo, não favorecendo o diálogo, não vai haver nunca, né, uma sociedade aberta, né, o diálogo ele só é possível em áreas abertas, né. E é isso, né, a primeira parte era mais ou menos isso, né, em síntese, né, Isso. não temos experiência para a democracia. Isso. Do ponto de vista educacional, principalmente. Isso, exatamente. Alguém gostaria de comentar, perguntar, acrescentar alguma informação? Bom, enquanto vocês vão pensando aí, olha, na parte 3, né, Ana, que foi a parte que eu pedi para que você falasse, né, eu vou comentando aqui, se você quiser dando os pitacos, tá? Eu separei aqui toda a parte 3 que trata sobre educação versus massificação, né, que isso, é uma continuidade, a linha de raciocínio do autor, Paulo Freire, é essa do que a Eleni, ela traz, né, Eleni? Sobre esse mutismo e o despreparo para enxergar a educação como um espaço em que a sociedade possa transitar com tranquilidade, enfim, e de paz, né? Daí, na terceira parte, ele vai estabelecer essa diferença entre educação versus massificação. E aí tem umas partes interessantes que ele nos diz assim, por exemplo, tem uma parte que ele diz que tanto mais pobre seja uma nação e mais baixos os padrões de vida das classes inferiores, maior será a pressão dos estratos superiores sobre elas, então consideradas desprezíveis e natamente inferiores na forma de uma casta de nenhum valor. Então, nós que já tivemos alguns momentos aqui no grupo, que nós falamos bastante sobre essas questões coloniais, né, que nos atravessam, que nos fazem estar aí imergidos nela, né, então a gente sabe muito bem o que Paulo quer dizer aqui sobre isso, né, essa lógica, sempre essa lógica binária de um saber e o outro não saber, de um dominar e o outro ser dominado, de um ter acesso e o outro não, um ser humano e o outro não ser humano, né, passar por um processo de desumanização, e essa mentalidade que vai circulando de um espaço para outro, né? Então a gente, no nosso caso como grupo, a gente sempre está olhando isso a partir de diferentes perspectivas, né? Eu, por exemplo, olho isso às vezes com a perspectiva do Derrida, o Vinícius olha com Foucault, olha com Attila Mbembe, eu tenho a Miri e a Manu olharam sob a perspectiva da Hannah Arendt, o Vinícius, que agora tem uma companhia bactiniana, que é a Ana, aqui, viu, Vinícius? Está enveredando pelas trilhas bactinianas, olham com o olhar bactiniano, a Eleni, que gosta bastante do Bourdieu, então, enfim, né? Então, cada um de nós vai por um caminho, mas nós enxergamos com muita clareza como essa lógica educacional massificadora, ela estabelece esses binarismos, e aí nessa parte Paulo Freire fala isso, né? Uma parte que eu gosto também dele aqui, né, quando ele fala sobre a teoria com verbalismo, né, que é uma coisa que eu particularmente tenho criticado bastante, né, que é uma teoria que ela só verbaliza, mas ela se distancia por conta de uma série de fatores e de escolhas, ela se distancia da realidade, né? Ela se distancia do que existe, do que a sociedade precisa mesmo, né? Então, ele chama de teoria com verbalismo, né? Ela é muito bem organizada, muito bem estruturada, mas ela está muito distante de ser uma teoria de fato que pode carregar o adjetivo crítica do ponto de vista freiriano e do ponto de vista marxista, né, que produz de fato alguma mudança. Aí Paulo Freire ele fala que esse tipo de lógica teórica ela é verbosa, palavresca, sonora. Não comunica porque ela tem
uma linha de raciocínio assistencializadora, chama ele, né? Então é isso. São teorias que são verbosas, elas são muito bonitas, elas são palavrescas, elas são barulhentas, mas pouco, de fato, elas conseguem contribuir para a mudança, especialmente no campo da educação. Enfim, aí eu queria destacar só mais duas partes. Uma outra é quando ele fala sobre nós nos esforçarmos em sermos inquietos e criadores. Tá? Sermos inquietos e criadores, né? Paulo Freire, ele fala sobre isso. E, por fim, uma última parte que eu queria destacar é que ele fala sobre o cuidado, assim, eu acho que isso alinha muito, né, gente, com o que a gente fala e do que vocês me ouvem falando muito, do que o Giel fala sempre, né? Ele fala aqui, ó, sobre uma educação que aspira só formar especialistas cada vez mais perfeitos em seus domínios, cada vez mais especializados, mas incapazes de estabelecer juízos sobre outras coisas, né? E aí Paulo Freire, ele radicaliza quando ele diz que esse tipo de educação massificadora, perfeita, ultra especializada, eu acho que essa, né, Diego, foi a primeiríssima discussão nossa no GEL, né? Lá em final de 2015, né? Quando a gente usou Boaventura de Souza Santos, né? Lembra que ele falou sobre o ignorante especializado, né? Sim. Desmonumentalização do conhecimento. Isso, o Boaventura, ele propõe fazer com que o conhecimento deixe de ser um monumento, né? Uma coisa para ser admirada, né? E o Paulo Freire, ele vai falar que isso é um processo de animalização progressiva da vida humana. Então é isso, né, gente? Não pode ser estático, né? É muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. O Diego tem até uma frase engraçada, né? Como que é, Diego? Acho que seu irmão que fala, né? Meu irmão fala, na prática a teoria é outra. Isso, na prática a teoria é outra, né? Então não é isso que deve ser, né? É isso. Ana, tem alguma coisa? Esqueci de algum ponto que você acha que seria legal a gente comentar? Não, eu só reforçaria quando ele diz que a gente precisa superar, é importante superar a descrença no educando, né? Mas aí trazendo para o que eu ando estudando, a descrença no educador também, né? Que hoje a gente vive esse movimento, eu acho que desde sempre, esse movimento há uma descrença em relação à educação, porque há uma descrença no educador, há uma descrença no aluno, né? Então, acho que isso é importante. Isso que você falou, Ana, é bem interessante, né? Porque antes, enquanto o educador, ele aceitava trabalhar debaixo de um formato, de um modelo pedagógico, um paradigma pedagógico engessado, único, curricularizado, né? Disciplinarizado, com conteudista, né? E isso era determinado por políticas nacionais, nesse sentido, que é a minha geração de ensino fundamental e médio, talvez seja a geração de alguns de nós aqui também, né? Então, enquanto o educador ele se encaixava dentro desse modelo e ele fazia esse modelo funcionar, estava bom. Mas quando o educador começou a dizer, não é assim, vou fazer diferente, começou a pensar diferente, aí o ataque começou a ser mais direto também nos educadores, né? Essa é a impressão que eu tenho, né? Quer dizer, não é só uma política de desmonte, uma política educacional de desmonte olhando para o alunado, agora é também olhando para o docente também, né? Para o docente também. Como é que você desmonta o trabalho? Como é que você tira dele? O Gasperin falava muito disso, né, Diego? De precarização do trabalho docente, né? Como é que você precariza o trabalho do professor para ele não ter condições de trabalhar, né? Eu aqui na Letras, eu coordeno o PIBID de uma turma, e aí hoje uma professora do PIBID, de uma escola pública, ela falou que já receberam um comunicado que o governo vai retirar o material didático das escolas estaduais, porque tomou um monte de bordoada, né? Muito erro, muita coisa horrorosa. Então, já houve um comunicado que vai ser suspenso o uso do material digital, mas não sabem se vai suspender tudo, parcialmente, o que vão fazer com isso. O que é um problema, porque, pelo menos nas escolas de tempo integral da rede estadual de São Paulo, hoje, eles não têm um livro físico.
O pouco que eles têm é o didático, é o digital. E aí agora se suspende digital, o que eles vão fazer? Bom, essa é a realidade da escola do PIBID que eu tô lá, né? Não sei se alguém aqui tá no estado, tá? Não? Todo mundo tá em prefeitura aqui, né? É isso. Gente, quando a gente lê aquele livro sobre dos 100 anos do Paulo Freire, né? Lá tem um capítulo que contam exatamente a experiência do Paulo Freire enquanto secretário da Educação, né? Então, ou seja, é possível fazer algo diferente, porque imagina o desgaste de recurso, de tempo, de pessoal para fazer toda essa bagunça que eles estão fazendo, né? Uhum. Se você realmente desse para dar à escola o espaço que ela precisa ter de tomada de decisão, vai até sobrar dinheiro, né? Porque a gente está acostumado, enquanto educador, a fazer tudo bem econômico. Ia sobrar. E sem dinheiro, né, Ana? A gente faz tudo bem sem dinheiro. Não é? Né? É isso. E a última parte, essa era a sua, né, Cristiano? Quer comentar um pouquinho aí para nós? Isso. Educação e conscientização. Eu fui destacando alguns pontos da apresentação. Quando eu trouxe esse texto para discussão, acho que a primeira coisa que a gente acabou pensando aqui é como o Paulo Freire não é presente nas graduações, inclusive de pedagogia, de letras, como deveria ser, né? A princípio eu falei da psicologia, como ele é ausente na formação, na graduação, e eu vim conhecê-lo bem mais tarde, mas os colegas aqui da pedagogia, das letras, disseram também que a formação desse profissional, ela acaba sendo bem aquém do que deveria de Paulo Freire. E aí, no livro, né, ele vai trazendo a democratização da cultura. Para a democratização da cultura, pressupõe-se avanços quantitativos e qualitativos. Os quantitativos, desde a época dos anos 70, que é a publicação original do livro, nós tivemos vários, né? Número de vagas. Oi, fala boa noite. Boa noite. Oi. Vai lá que o papai está apresentando, tá bom? O papai já vai lá. Tá? Leva água para você beber. Cuida para não derrubar a caneca. Então, assim, os avanços quantitativos... Cristiano? O Cristiano tem um filho, viu, Diego? Que ele vem sempre assistir a aula. E tem uma outra que não assiste a aula, mas já escreve artigo, já, viu? Já escreve. Certo. É um exercício da prática freiriana aí durante olha a aula freiriana. Esse daí tá sempre na aula aqui, ó. Isso aí, queridão. Seja bem-vindo. E aí, número de vagas aumentaram, né, em relação aos anos 70. Ele traz um exemplo no livro dele, que haviam 4 milhões, à época, de crianças sem escola, e que agora, em 2020, eu fiz a pesquisa lá no site do MEC, nós temos 1,5 milhão de crianças fora da escola. É um avanço quantitativo importante. Diminuição do analfabetismo. Então, esses avanços quantitativos, a própria inclusão, a gente pode dizer que ela é um processo, sobretudo, quantitativo. Porque a forma como se dá a inclusão, a gente vai para o qualitativo. Porque a questão não é só colocar lá dentro a criança com alguma necessidade específica. É o que se faz com ela, o método que se aplica para que essa criança possa aprender. E aí a gente entra na parte qualitativa. E ele vem falando, né, que nesse capítulo, que a parte qualitativa da democratização da cultura trata-se de um processo emancipatório. E que a nossa inexperiência democrática, que foi trazido aqui quem foi que trouxe? Foi a Rose? A Eleni. A Eleni, agora há pouco. E que essa inexperiência é algo que emperra o processo emancipatório, ainda nos dias de hoje. E aí ele vai defendendo alternativas participativas. Ele defende um modelo horizontal de ensino,
e não aquele verticalizado, de uma relação de poder, daquele do saber atribuído ao professor e o aluno como um receptáculo ali passivo e que nada tem a acrescentar, né? Ele fala também, acho que um ponto importante, das 3 consciências, a consciência crítica, que é fruto do processo emancipatório, da consciência ingênua, que aí a gente até discutiu que esse nome talvez não é o mais adequado, porque é justamente a consciência, estou fazendo eu com o nariz de palhaço aqui, a consciência daquele que detém o poder sobre o outro, de que manipula o outro, né, que está ancorado nesse controle do outro, e a consciência mágica mais ligada ao processo de alienação. Então, essas 2 consciências ligadas à plataforma colonialista, de exploração do outro, de controle do outro. E aí, por fim, ele vai trazendo algumas respostas a essa transição da consciência ingênua à consciência crítica. Ele defende o método ativo, crítico e criticizador, né? Não é, a gente não pode parar na parte do crítico, mas o sujeito ele precisa produzir crítica também, a partir do seu processo emancipatório. Ele fala da modificação do conteúdo programático da educação, que é essencial, sair desse modelo ultrapassado, que mantém essa relação de poder e de subserviência ao outro, e no uso de técnicas de redução e codificação para que você consiga acessar o outro diante das suas possibilidades, diante do seu repertório cultural. É isso. Show de bola. Obrigado, Vinícius. Essa parte da consciência crítica, ingênua e mágica, né? Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso, né? Falou bastante. E aí, gente, alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fica à vontade aí. Só falar. Só falar. Fala aí, Diego. Eu não queria cometer a deselegância de antecipar a fala da Érica, mas enquanto o Cristiano falava, eu lembrei de algumas coisas aqui, que aí eu gostaria de realmente repassar para vocês enquanto aflição mesmo. Ele até citou, né, que uma galera não estuda, e o Freire na graduação foi o que aconteceu comigo também, Cris. Eu também não tive acesso a esse tipo de leitura, mas hoje, quando eu converso com os colegas na escola, eu sinto que rola uma coisa semelhante ao que acontece com o Bakhtin. Mais que não ter acesso, o acesso ele é deficitário. Eu até esqueci se é enunciado vazio, conceito vazio, não sei se é o Foucault, ou tem algum teórico aí, que em algum momento eu ouvi lá no mestrado, que trata de um conceito, de um autor que é demasiadamente citado, mas que efetivamente não é lido, não é compreendido. E eu sinto isso, né? Eu acho que do Freire é até menos do que Bakhtin, por conta da ideia de gêneros do discurso. É uma coisa assim, eu não gosto desse trem de gênero, não me traz coisa boa, um monte de balela que no frigir dos ovos não muda a minha prática docente. É assim que eu ouço o Bakhtin na sala de aula, principalmente com a galera mais antiga, que, enfim, pegou isso de alguma forma mastigada, né? E aí, uma coisa que eu penso a respeito disso é o seguinte, eu não li muito do Freire, mas a obra mais impactante que eu li dele foi agora eu vou esquecer o nome da obra, eu realmente esqueci, mas enquanto eu falo, eu vou lembrar. Mas é uma obra pequenininha, muito bonita. Ali, eu já tinha graduado, ali eu realmente fiquei encantado com a ideia de ser professor. Mas, basicamente, ele fala de um jeito muito acessível e tudo mais, mas, assim, muito mais do que desenhar uma metodologia de ensino-aprendizagem, aparentemente o que ele está fazendo é discutindo uma epistemologia da educação. Ele está discutindo o que é aprender, o que é ensinar, o que é conhecimento, e tudo isso atravessado por uma compreensão materialista histórica, por uma compreensão vinculada ao social, da estrutura social, de como que a sociedade funciona. Eu não sei se por conta disso, o que gera, o produto que ele gera, a proposta educacional que ele gera, pelo menos ao meu ver, é uma coisa tão revolucionária e, de certa forma, tão aberta, tão contextualizada às múltiplas realidades, que é difícil pegar e falar, galera, isso aqui é o Freire, esse é o modelo, sigam. Então, eu fico perdidaço com essa coisa, assim, porque é difícil pensar isso em escala
continental, como é o caso do nosso país. Fazer essa parada chegar para as pessoas, entendeu? Apesar da gente reconhecer que isso é um bom caminho, é um caminho ideal, ou das propostas que temos, e mesmo vendo esse exercício prático que ele fez enquanto secretário de Educação, eu ainda me pego pensando nisso. Eu citei que talvez seria deselegante da minha parte, mas logo ali no início do texto do excerto 4, o professor lá, acho que é o Hernani Friori, né, que faz o prefácio, ele cita o seguinte, ele pega e qualifica o que seria alfabetização na visão do Freire. Ele diz assim, seria alfabetização, portanto, seria aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historizar-se. Cara, eu acho que é difícil alguém aqui não concordar com essa perspectiva, né? E aí a gente fica discutindo letramento, olha só como o cara tá pensando alfabetização naquele período ali, né? Aí eu lembrei também de um outro termo que eu li nesse livro, que infelizmente eu estou lembrando agora, Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia, são só 92 páginas, é um livro muito bonito, dá para ler numa sentada e é uma coisa visceral. Ele usa lá o termo docência, olha só que parada louca que esse cara fez. Ele pega a ideia do exercício do aprendente, né, do estudante, com o exercício do ensinador, né, e concatena essas duas coisas como se fosse uma construção, uma amálgama, que sem esse intrincamento, sem essa relação, sem essa simbiose, o conhecimento não seria produzido, a sociedade não se desenvolveria, né? O sujeito não aprenderia a se libertar dessa forma com que ele propõe. Então, o que me pega é assim, a proposta é muito interessante, muito bonita, mas se eu parar para conversar com a minha colega lá de sala de aula, ela não vai acreditar na minha proposta, na minha leitura, nessa coisa positiva que a gente está discutindo aqui. E aí, enfim, eu trago isso não como uma insatisfação, mas eu não sei se eu estou sendo claro, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Isso me dá um incômodo, porque a gente sabe que, apesar de todos os desafios, todo o contexto que vivenciamos em sala de aula, das dificuldades, essa compreensão faz a gente fazer melhor o que a gente está fazendo. Apesar de todas as amarras que nós temos, compreender a educação dessa forma nos ajuda. Mas fazer com que isso funcione assim, ó, galera, o secretário de Educação aqui do Mato Grosso é um engenheiro, mano. Engenheiro. Ele levou os diretores como uma forma de cortejá-los para um lugar aqui, um resort que tem, tá ligado? E fez, assim, uma parada... Aí eu tô falando, esse negócio tá sendo gravado, agora eu fiquei com medinho. Mas, assim, pantufa, né? Aquele sapatinho de pijama para dormir, não é isso? Quem ia com a pantufa mais bonita, tá ligado? Ele levou um cara que se veste de robô para dançar para os diretores das escolas, cara. Ai, meu Deus, dá vontade de chorar, entendeu? Então, assim, nesse tipo Esse campeonato de pantufa, Diego? Isso, campeonato de pantufa. E aí o diretor ou a diretora que fossem com a pantufa, velho. Tipo assim, as facções estão tomando conta das nossas escolas, entendeu? A gente tem bastante coisa para fazer. Não tem formação docente de verdade, assim, não tem... Galera, vamos trazer uma nova proposta, vamos tentar, nem que seja uma coisa diferente do que eu penso, mas vamos tentar um novo caminho pedagógico, né? Então, isso me dá uma inquietação muito grande, porque por pensar que, por mais positivo que seja, eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu vou parar agora de falar, que é assim, ó, essas compreensões, esse estudo, no meu ponto de vista, eles têm que ser feitos, eles são importantes. Eu acho que, apesar de todas as dificuldades que estão no meu contexto de ensino-aprendizagem, eu sou um educador melhor com isso, eu preciso disso, mas a grande questão é como forjar isso, construir isso de uma maneira mais coletiva, para que isso chegue nos educadores de uma maneira, não como Freire chato, mas como alguém que está criando um modelo, um esquema ali que vai empoderar o seu ensino-aprendizagem, que vai realmente fazer você ser um professor melhor, enfim, ou construir uma relação melhor com seus alunos, com seus colegas de prática docente, né? Ô, Diego, eu acho que, eu já passo para os outros aqui, né? Eu acho que tudo que você falou, assim, é bem angustiante mesmo, né? E eu acho que você, no começo, você relembrou por que esse ano nós decidimos estudar Paulo Freire, né? Porque eu me lembro que o ano passado, uma conversa que nós tivemos no grupo, e acho que eu tive com o Diego também, né?
é que as pessoas, e você foi muito feliz quando você cita o exemplo do Bakhtin, né? As pessoas reduzem Bakhtin a dialogismo, mas entendendo que é diálogo, que é uma coisa legal, um bate-papo, né, conversando, né? Então, eles reduzem a própria teoria dialógica bakhtiniana e reduzem Bakhtin a gêneros, né? É isso. E com Paulo Freire também, né? Eles reduzem Paulo Freire a um punhado de frases soltas e clichês e pouca discussão sistematizada. E eu nem citei aqui a dimensão política atual do nosso país. Agora a situação piorou para o lado do Freire, né? Sim. Ele foi capturado como se fosse um comunista e tal, então a galera nem sabe a formação dele, um livro sequer, e ele foi tido como um comunista que prejudicou toda a estrutura educacional do país. Então, assim, é difícil, e a gente sabe, obviamente respeitando a visão política de cada um aqui, que essa visão é uma visão que talvez seja até predominante dentro do universo docente brasileiro, até pelos resultados eleitorais que tivemos aqui. Então, assim, e aí não é que eu queira dizer também que o Freire é o salvador, que seja a única cosmovisão, não é a única perspectiva válida. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? As pessoas não estão discutindo isso, estão discutindo outra coisa, né? Que nem é um Freire que nem existe, é um Freire etéreo, né? Um monstro criado aí que... Enfim. Exato, e por absoluto desconhecimento, né? Então, acho que o exercício que nós decidimos fazer esse ano foi esse, né, gente? Vamos conhecer o cara um pouquinho melhor, não que a gente vá conseguir revolucionar a educação, mas vamos avançar para além dos clichês e das frases prontas, né? É isso, né? Para além dos clichês e das frases prontas que deixam toda a proposta, a epistemologia freiriana, num nível muito raso, né? E é isso que a gente gostaria, né? Então a gente não quer ficar só fazendo terapia, reclamando. Se a gente for ficar fazendo terapia aqui, reclamando do que a gente passa na escola, isso para mim também já me cansa um pouco, né? Eu acho que tem que ser, tá bom, eu já sei qual que é a minha dor, mas o que eu vou fazer com essa dor? Né? Porque a gente ficar fazendo terapia, reclamando da escola, reclamando da gestão, reclamando não sei o que, a gente já deu isso, né? Já tá até um pouco chato de ficar indo em evento, porque vai lá no evento, os professores ficam só fazendo esse tipo de discussão, né? Não é isso que a gente quer, a gente precisa avançar, né? E é muito triste também como essa coisa rasa que nós vivemos na educação, é assim que nós somos vistos também. É essa leitura que estamos transmitindo para fora do país. Então, acho que o Ricardo vai concordar comigo. Semana passada, eu e o Ricardo estivemos uma semana inteira com um grupo de educadores finlandeses e que era essa leitura que eles tinham de nós, né? Como pessoas pouco preparadas, e aí, assim, teve um momento que a gente perguntou para uma delas, né? Tá gravado aqui, mas tudo bem, né, Ricardo? Perguntou para uma delas, né? Tá, e qual que é a plataforma teórica? Não, a gente trabalha, a gente tem o pensamento freiriano. E aí a pessoa sai lá da Finlândia para vir para cá para ensinar Paulo Freire para nós, e aí fica fazendo joguinho, rodinha, né? Numa sala que tinha 40 pessoas, 35 eram doutores na área. Então, peraí, que leitura é essa que estão fazendo da gente, né? Fazendo rodinha, papelzinho. Aí eu brinco com o pessoal, eu descubro que semana passada eu tenho hiperfoco de quem tem TDAH, viu, Grazi? Porque no primeiros 5 minutos, passou 5 minutos, eu já saía para fora, que eu não dava conta de ficar mais ali naquele... Mas é uma leitura que as pessoas têm sobre nós. Porque nós ficamos só reclamando e ficamos nessa coisa rasa também, né? Precisa avançar, né? É isso, gente. Vamos lá, né? Vamos organizar aqui. Se não me engano, a ordem tá Elizabeth, Érica, Cristiane e Cristiane. Aí, vamos tentar ser mais sucinto, para ver se a gente consegue, às 9 horas, passar para outra obra, tá bom? Vai lá, Beth. Primeiro eu quero falar pro Diego que eu gosto de robozinho, tá? Só me divirta. Brincadeira, Diego. Nada contra os robozinhos. Tudo contra o secretário, nada contra o robozinho. Isso acontece em todos os bons municípios. Bom, eu quero dizer assim que quando eu penso no Paulo Freire, eu vejo toda a obra como um grande manual base, reflexivo, de ação, de como não fracassar na educação.
Então, e quando a gente leva isso para uma formação docente, a gente vê assim que o pessoal, ele fala, estou cansado. Está cansado porque ouviu falar de Paulo Freire de uma maneira não efetiva, né? Então, assim, não traz a reflexão da palavra consciente. O professor não se apropriou da palavra consciente dentro da sala de aula, ou na sua prática, ou na sua postura como professor para lutar, né? Aqui, como foi colocado nesse desmonte que a gente vivencia de educação, né? Seja federal, estadual, municipais. E eu vejo quando o Rubens fala que a gente tem que parar de reclamar, porque o que mais vê é a insatisfação, e reclamar de estrutura, reclama disso, reclama da prática pedagógica, mas as pessoas também, tem muito colega que não se apropria, né? Buscar, quando eu ouço assim, as pessoas lá de fora falam assim, tem uma amiga minha lá fora, ela falou assim, Beth, como o Paulo Freire aqui, ele é espelhado na educação, não existe outro para uma educação efetiva, uma educação consciente, cidadã, uma educação humanizada. E eu, assim, por alguns problemas pessoais, eu me afastei do grupo, mas aí hoje eu lendo isso aqui, eu falei, nossa, não quero entrar também na parte da colega, e aí como que a gente se deixa, enquanto professor, com pessoas estudadas, uma cabeça, a gente não percebe as opressões que valem sobre a gente. Por mais que, assim, a gente não toma consciência dessa opressão. E o professor na sala de aula, o professor na universidade, não toma consciência. E dizer assim, que a minha ruptura dessa opressão é optar por continuar nesse grupo. A ruptura de alguém me dizer que eu não tenho capacidade, enquanto mulher, de estar num grupo com vocês. Né? Olha só que loucura! Eu trabalhei com violência contra a mulher 4 anos, 5 anos da vida, e eu me arrastando do começo do ano ouvindo isso, e não tenho essa consciência política, essa consciência do capacitismo enquanto mulher, né? Então, assim, essa ruptura, e aí quando eu li Paulo Freire, né, não vou entrar na parte da colega, eu fui falando, caramba, eu li isso lá não sei como que a gente se deixa, né? Não se apropria da palavra consciente, né? Então, pouco é isso daí, tá? Obrigado, Beth. Érica, você se incomoda da gente passar a rodada para os crises e para as crises, e aí você já emenda com a tua parte? Pode ser, sem nenhum problema. Então, vamos lá. Cris e Cris. Rapidinho aqui, pegando a fala do Diego e da Beth, a gente não só não conhece Paulo Freire, como nos últimos 4 anos conhecemos de maneira totalmente errada do que ele é, né? Então, uma galera que nunca leu Paulo Freire vem defendendo uma pessoa que não tem nada a ver com aquela que a gente tem estudado. Então, acho que hoje, se o desafio já era grande em relação ao ler, ao estudar esse autor, eu acho que agora é muito mais desafiador, porque você não enfrenta só o conteúdo da obra por si só, né? Tem uma questão sociopolítica muito importante envolvendo o Paulo Freire, né? É isso. Cris? Oi, gente. Boa noite. Obrigada por me permitirem ficar aqui. E pedindo licença aqui para o grupo, eu só posso reverenciar o grupo, tá? Não quero... É só isso que eu quero trazer. Mas aí o Diego falou do Pedagogia da Autonomia, que é pequenininho mesmo, e aqui coisas que eu usei muito na minha dissertação, então você escreve, reescreve, quase está no DNA já.
mas que eu acho que tem a ver com essa conversa, que ele diz assim, logo na abertura, né, que ele fala que como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética do meu mover-se no mundo. Então, acho que é por isso que a gente estuda, né, porque a gente tem essa consciência, né. E aí aqui ele faz um alerta, que eu ouvi isso da Erundina também uma vez, lá na Casa Tombada, da ideologia fatalista neoliberal, né, que é imobilizante, e que ele diz, né, que anima o discurso neoliberal que anda solto no mundo, né, a gente tem que estar né, de olho, né, com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social, que de histórica e cultural passa a ser ou a virar quase natural. Então, frases como, a realidade é assim mesmo, o que podemos fazer? Ou, o desemprego no mundo é uma fatalidade no fim do século, expressam bem o fatalismo dessa ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa, adaptar o educando a esta realidade, que não pode ser mudada. Então, toda vez a gente entra, né, acho que tentam que a gente entre nessa lógica aí para imobilizar, né? Por isso que é cansativo. Eu acho que a gente estuda pouco, né, o Paulo Freire, porque é cansativo mesmo, quando a gente se dá conta de que a gente tem que lutar, né? E voltar e tal, né? E ao mesmo tempo reconfortante, porque ele é tipo um travesseiro gostoso para dormir, né? Então, eu só queria reverenciar vocês, o trabalho de vocês, em tudo que vocês fazem, que com certeza deve ser maravilhoso no dia a dia, e ter um grupo como esse, nessa força aí de 2023, precisa ter muita força mesmo para estudar Paulo Freire. O que acontece, Cris, obrigado, Cris, nós estamos aí estudando, né? Devagarzinho, né? Mas eu acho que o que o Diego falou, o Cristiano falou, né, sobre, assim, os ataques que Paulo Freire tem sofrido, né, lógico que todos nós nos incomodamos, né, gente, mas eu sempre gosto de fazer o papel do advogado do diabo, tá? Eu não sei até que ponto a gente contribui, não é isso? Não é assim? A gente fica na coisa rasa, a gente não traz o cara para dentro da escola, a gente fala muito bem dele, talvez até escreva muito bem dele, mas na hora que você vai ver o que a pessoa faz no batidão ali do dia a dia, é totalmente o contrário, entendeu? E aí ela depois se escusa na legislação, na direção, na gestão, na supervisão, no currículo, quer dizer, assim, começa a achar no aluno, começa a achar um monte de razões para anti-freirear. Embora ela diga com todo orgulho que é Freire, né? E aí, assim, a sensação que eu tenho, por exemplo, em 2021, né, foi o centenário, né? 2021, né? Eu acho que eu cheguei a comentar em alguns lugares por onde me chamaram, né? Que eu ficava muito triste, né? Porque 2021, no centenário dele, foi exatamente no mês de setembro, outubro, foi um festival de Paulo Freire, né? Para todo lado se falava, tinha live, tinha encontro, tinha evento, tinha livro, né? Acho que esse próprio livro que você citou, né, Ana, é fruto desse momento, né? E aí eu cheguei a dizer em alguns momentos, eu falo assim, mas gente, vai acontecer o que depois disso? O que vai acontecer em 2022, 2023? É isso aí que aconteceu, né? Sumiu de novo, né? Então, assim, a gente não falava, falou bastante, parou de falar de novo, não sei por quanto tempo isso vai acontecer, e aí essa brecha, ela fica para a galera chegar junto e desmontar, né? Porque o cara, ele é um monumento, mas ele é um monumento que ele está guardado ali na estante, as pessoas pouco leem, pouco falam, causa muita estranheza, né? Enfim, né? Na graduação, eu trabalho com metodologia do ensino de português. Aqui tem 3 meninas que foram minhas alunas, não, algumas, né? E eu trabalho com Paulo Freire, com pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, e já tive professores que questionaram. Para que você trabalha com isso se você trabalha com metodologia? Você tem que ensinar elas a dar aula. Foi isso que eu escutei já, em alguns momentos, né?
Quer dizer, não é para ter um momento para você pensar e entender as bases do processo de ensino. Não, não é isso. Né? É ensinar a receitinha e vai lá botar elas para dar em aula. Né? Bom, vou passar para a Érica agora, e só para tacar fogo, viu, Ana? Peguei birra do negócio de formação e o texto já está no forno. Quero nem saber o que vai acontecer. Qualquer coisa eu peço exílio. Mas já estou preparando um texto já. Estou de saco cheio de ficar escutando esse negócio de formação. Já resolvi contra-atacar. Culpa você tem uma parte de culpa nisso, e a Érica também tem outra parte de culpa nisso, que ficam me provocando quando a gente conversa. Rubens, só fazendo ali, você falou assim, se falam que lá na graduação não é para fazer essa reflexão, é para dar receitinha, e que hora que faz essa reflexão? Porque depois também, quando já graduou, aí fica mais difícil, como a gente já falou tanto da questão da formação, né? Fica mais difícil, porque aí não se vê nem tempo, às vezes, para refletir. Porque a sala de aula não dá nem tempo, né? A tal da formação inicial é para dar receitinha, aí depois os receitões na tal da formação continuada. Daí a minha birra. Entendeu? Que não sai da mesma lógica, da mesma dinâmica e nada muda, né? Ou seja, tudo muda para que nada mude, né? Exatamente. A formação inicial é que deveria mesmo dar mais e mais espaço ainda, né? Érica, a peteca está contigo, você administra o tempo aí. Você e a Gabi. A Ana quer falar. Não vou falar mais nada, vou até fechar meu microfone. Não, é rapidinho. Porque você falou de metodologia, né? Quando a gente olha o apêndice do Educação como Prática da Liberdade, e ele traz as formas como ele, como o grupo, né? Os círculos de cultura trabalhavam metodologicamente. Então, assim, tem o método silábico lá, né? Tem o Laleli Lolu, mas não é isso, porque, na verdade, não é a metodologia. As pessoas ainda estão presas nisso, né? Mas é o desenvolver a criticidade, é trazer para o que é o dia a dia, né? Desse adulto que está aprendendo, ou dessa criança que está aprendendo, né? E as pessoas ficam discutindo se é metodologia ativa, se é silábico, construtivista, enfim. Desculpa, Érica, vai lá. Se é por competência, né, Ricardo? Habilidades, competências. Ô, Rubens, a Letícia queria falar, mas ela não está querendo falar, ela queria falar um negócio muito importante. Ela queria falar, mas não quer falar. É a Érica que conduz o bate-papo agora aí. Ó. Quanto tempo que eu tenho agora? Então, assim, você, a Gabi e eu temos até as 10. Temos 1 hora. Tudo bem, então. Nós vamos fazer, né, pessoal, uma introdução, né? É a primeira parte do Pedagogia do Oprimido, tá bom? Tá lá na programação do grupo, né? É a primeira parte. Ele divide em 4 partes, né? Então a gente faz a primeira hoje. Justificativa, né? Pode tocar aí, Érica. Letícia, não sei se quer falar. Mais alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Então, vamos seguir. O que eu ia dizer, né, já vou iniciar a minha fala, lembrando do que muitos de vocês disseram, porque às vezes, por que às vezes fica só nas citações, nas frases emblemáticas do Paulo Freire? Porque embora, né, isso assim, né, antes de qualquer coisa, a minha fala é primeiro para mim, porque eu sou a primeira que me escuta quando eu falo, e eu tenho consciência do quanto colonizado e oprimido eu me encontro. Então, e a partir daí, eu percebo que a dificuldade, talvez, do Paulo Freire de se aprofundar, porque, embora a escrita seja fácil, o conteúdo é um conteúdo difícil, ao meu ver. Por quê? Porque você precisa de olhar para si. E diante dessa nossa sociedade, diante dessa falta de tempo, né, que às vezes, pensando no Balba, né, que esse mundo líquido nos insere, sempre olhando para fora, para as telas, vendo o mundo e dando likes, você não se percebe a si mesmo. E aí, se você não se percebe a si mesmo, ter consciência da sua opressão é quase impossível. E aí, já começando
né, na justificativa da pedagogia do oprimido, a provocação que eles nos faz. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui, que eu fiz algumas anotações para dividir com vocês. Vocês me falam se vocês estão vendo direitinho. Tá ok? Sim. Perfeito, Érica. Sim. E aí, a justificativa que Paulo Freire coloca é justamente para isso. E daí que eu percebo que a dificuldade nossa se dá justamente para aí. Porque a nossa vida atual, ela sempre nos chama para fora de nós mesmos, né? Então, o mundo externo, o mundo online, né, ele parece ser muito mais, às vezes, interessante do que o mundo real. E a ideia é essa mesmo, porque aí você, quanto mais preso nesse mundo de imagens, menos a atuação na realidade você tem. E aí o convite inicial, já na justificativa da pedagogia do oprimido, que o Paulo Freire nos faz, é justamente isso, né? A sua importância se dá através daí, que se propor a si mesmo como um problema. E aí a gente pensa, né, no mundo de pessoas perfeitas, onde a culpa é sempre do outro, né, pensando no Sartre, né, o inferno são os outros, como é que eu vou me colocar como problema, se eu sou perfeito, lindo e maravilhoso? Então, acho que a partir daí a provocação já se coloca, por quê, né, a contradição não, a provocação mesmo, a provocação que eu falei, o Bato Fábio. E aí, o que acontece? E para que a gente se perceba oprimido e saia dessa condição, né, e que se dê de verdade a questão da humanização, esse olhar para si mesmo, ele é fundamental. Não é possível perceber-se nesse sentido, e se ver gera angústia, é uma angústia, assim, que as pessoas, às vezes, elas querem fugir disso, né, loucamente, né, tanto é que as pessoas assim, nunca se medicaram tanto, né, e se eu tiver um tempinho, eu quero até colocar um vídeo falando sobre isso, porque a angústia que gera da autopercepção e da falta é incrível. Então, o que o Paulo Freire ele nos coloca, que essa questão da humanização, né, que é uma vocação negada na injustiça, na exploração e na opressão, e na violência dos opressores, a negação dessa humanização, ela já se afirma, né? Por quê? Porque se eu nego a você, é porque eu sei que isso é importante, e que isso tem um poder de mudar a realidade, tanto a minha, no qual eu estou inserida, quanto a sua. Então, é necessário esse movimento de olhar a si mesmo para a gente se entender e se perceber nesse contexto. E aí, o autor também, ele coloca assim, eu não acho que não vou conseguir falar tudo, porque é muita coisa, mas eu vou fazer um esforço aqui. Então, para a gente se perceber, né, humano, e ser mais, né, você se transcender, porque o que os opressores, eles fazem, né, é nos colocar na condição de ser menos. Para você ser mais cedo ou tarde, você precisa de ter consciência desse lugar que você se encontra, para poder conseguir mudar a sua realidade. E aí eu coloquei uma citação aqui, né? Restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos, libertar-se a si e aos opressores. Um ponto extremamente importante, que é de uma grandeza imensa, é justamente isso. Para você conseguir, né, para além disso, né, se perceber como opressor e sair dessa condição, você não pode apenas querer trocar de lugar com o seu opressor. Você, né, a verdadeira saída dessa posição implica na libertação de ambos, porque o opressor, ele também está numa condição oprimida, embora ele não se perceba.
Outra coisa, né, que eu queria acrescentar aqui, dessa parte aqui, que eu acho importante. E aí ele coloca, né, que ninguém melhor do que os oprimidos para poder conseguir fazer esse movimento. Porque ele sabe, ele sente na pele as dificuldades de estar nesse lugar. Então, esse movimento ele tem que partir dos oprimidos e não dos opressores. E aí a pedagogia do oprimido, né, ela vai ser essa que vai ter que ser forjada com ele e não para ele, né, com o oprimido e não a partir do opressor. Na luta incessante para recuperar da sua humanidade que foi retirada. O grande problema está em como poderão os oprimidos que hospedam o opressor em si participar da elaboração como seres duplos, inautênticos da pedagogia, sua libertação. Somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor, poderão contribuir para o planejamento da sua pedagogia libertadora. Outra dificuldade, né, que é a contradição do opressor, né, com o oprimido, esse movimento que acontece, né, ao você estar nessa condição de oprimido, você acaba introjetando o opressor dentro de si. E aí pode ocorrer o que o autor ele fala, que o opressor ele acabar se tornando, o oprimido acabar se tornando opressor ao tentar sair dessa condição. Por quê? Porque a grande questão, eu acho que o mais cruel de tudo isso, é que esse processo ele rouba a humanidade, a humanização dessa pessoa. Então, ele retira de si, né, eu lembrei agora do livro do Padre Fábio de Mello, né, o sequestro da subjetividade. Ocorre um sequestro da subjetividade. E aí ele acaba se identificando com o opressor. E aí ele quer trocar de lugar. E aí todo mundo já deve ter percebido, já deve ter ouvido, né? Porque as pessoas que estão, às vezes, numa situação oprimida, ela quer trocar de lugar e tentar fazer, para poder fazer a mesma coisa com aquilo que o opressor fez contra elas. Então, o que o autor, né, que o Freire ele nos traz, é que isso não é o ideal e isso não vai tirar o oprimido dessa sua posição de oprimido. E que daí surge essa contradição, né? Na contradição, a sombra do opressor antigo perdura. Ao atingir essa postura, o que vai acontecer é que vai trocar só de papéis. Então, não vai resolver a situação. Gente, vocês podem fazer alguma intervenção, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Bate-papo. Bem, né? Ô, Érica. Oi. Sabe o que eu... Ana, eu fiquei pensando, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando em outras situações que ocorrem na escola, além da relação ensino-aprendizagem, né? Fiquei pensando nas relações entre os alunos, quando a gente se depara com as relações de violência e de bullying, né? E eu nunca estudei bullying a fundo, assim, li pouca coisa, mas me vem a questão de que, pela pouca experiência de conversar com algumas crianças, quem às vezes está praticando o bullying já foi vítima. Sim. Né, em algum momento. E então isso me despertou essa relação de violência que vai acontecendo na escola e que, de certa forma, essa relação da sociedade, ela se reproduz ali, numa outra instância, né? E eu fiquei pensando também, no caso do meu estudo, da minha pesquisa, dos coordenadores, porque o coordenador pedagógico, ele vem da docência. E se ele tem uma relação de se sentir oprimido, porque o papel do coordenador sempre nasce lá da supervisão, daquele que fiscaliza, eu fico imaginando esse professor que vira coordenador, se ele não entra nessa contradição aí, né, de falar agora, quem manda aqui sou eu. Agora eu fiquei pensando muito. Aqui
aqui eu acho que tem pessoas aqui que têm mais base teórica, né? Aqui tem psicólogos. Eu pensando numa situação um pouco mais profunda, porque eu acho que isso se dá num nível mais profundo do inconsciente. E aí eu estou pensando lá na relação da questão do eu, do id, né? Porque, assim, isso se dá não só na escola, em toda situação, né? Você acaba, em Freud fala repetição, né? Eu não sei direito os termos, quem for aqui da área da psicologia, né, Cristiano? Me ajuda. Eu não sei se essa é a primeira tópica ou a segunda tópica, mas a questão da repetição, ela se dá justamente daí, por quê? Porque quando oprimido, né, e quando passado por um processo profundo, né, que atinge o nível inconsciente, ele acaba produzindo talvez um falso self, e ele acaba se identificando com aquele que está fazendo aquilo com ele, né? Mexe muito com a construção do próprio eu, da própria autoimagem. Então, para não partilhar, né, para não se romper o eu, né, ele acaba, acho que, se identificando com o opressor. E aí tem muitas síndromes, assim, tem até uma síndrome, eu esqueci o nome, de uma pessoa que era sequestrada, e aí ela acaba tendo uma devoção para o sequestrador. Eu acho que são mecanismos de defesa do ego, né, do eu. Eu não tenho base teórica para me aprofundar sobre isso, mas eu penso que tem alguma relação, sim, porque acontece, assim, com frequência em situações de opressão. As pessoas acabam levando para a questão da repetição. Érica, Elizabeth, a questão da própria violência doméstica, violência contra a mulher, no trabalho a maioria que a gente trabalhou um tempo atrás, os agressores, eles contavam o quanto o pai tinha aquelas atitudes, né? Exatamente. Acho que a Gabi queria falar, o Cristiano também. Assim, eu sugiro que vocês abram o microfone e comentem. Colocou aqui Síndrome de Estocolmo, porque quando a gente joga lá no canal do YouTube, esses chats não aparecem. Não pode abrir o microfone, falar 1 minuto, 2 minutos, não tem problema não. Vamos parar com esse negócio de chat, pelo amor de Deus. Vocês me deixam doido aqui. Gabi queria falar, Cristiano também. Ricardo, está convocado, Ricardo, a explicar a Síndrome de Estocolmo, por favor. É que a Erika só perguntou o nome da síndrome, eu coloquei no chat. É essa mesmo o nome. É a Síndrome de Estocolmo, é a do sequestrador? Ah, tá. Isso, que a pessoa que foi sequestrada, passou alguma violência, acaba se encantando pela pessoa que fez mal a ela, né? Mas essa e as violências domésticas, eu acho que elas se dão também daí, porque assim, pela lógica, você pensa assim, mas por que uma pessoa que está apanhando, por que a pessoa está sofrendo violência, ela não sai disso? Porque aí acaba causando uma certa codependência, são processos bastante profundos, assim, do inconsciente, e que por isso que às vezes é difícil você romper, mas não é impossível, né? Fala, psicólogo. Faz uma terapia com a gente aqui. Não, só para dizer, né, essa identificação com o agressor é um termo que foi discutido, é um movimento inconsciente que foi discutido por Firenze. Firenze foi um companheiro de Freud ali da primeira escola da psicanálise, e aí ele trouxe essa discussão sobre a identificação com o agressor. Nem sempre acontece de forma romântica, como a síndrome de Estocolmo, né? Tem também essa forma, mas às vezes a identificação é com a culpa do agressor, então você se identifica com a culpa que é do outro, então na ausência, né, para dar sentido, o ser humano busca sentido em tudo, se a gente olha para o céu, a gente vai ver imagens, fotos, animais nas nuvens, e essa é uma tendência humana, de dar sentido para as coisas. E é para dar sentido e sobreviver àquela situação, e na ausência da culpa de quem deveria ter a culpa, você introjeta e você se torna o culpado, né? Você se sente o culpado. Então, tem essa situação. E quando a Erika vai falando
dessa posição, né, do agredido querer se tornar o agressor, muitas vezes é porque a visão está polarizada. Se tem poucas alternativas de meio para você não ser uma coisa nem outra. Ou eu estou aqui ou estou lá. Né? É um movimento muito, se a gente for falar, muito primitivo do desenvolvimento humano. Né? Não só da existência humana, mas de espécie. Ou você está aqui, ou eu morro, ou eu mato. Né? Então, é uma ausência de recursos mais sofisticados para você lançar mão e não precisar ficar nessa polarização. É isso. Acho que o Ricardo vai falar, a Gabi também. Obrigada, Cristiano. Cristiano, deixa eu aproveitar até você que estava falando. Até essa relação que você trouxe tem muito a ver também com o aspecto da família, né? Porque muitos acabam sendo oprimidos em casa e eles reproduzem toda aquela imagem simbólica que gera o poder para o pai, para o avô, para a mãe, seja lá quem o oprimiu, e ele querer aquela mesma posição como uma ferramenta para ele adaptar a imagem de sofrimento que ele teve por ter sido a vítima, não tem? Tem também. O sujeito vai para o mundo com esse modelo, né? Ele vai no mundo buscando vingança e exercer esse modelo aprendido também, né? Vocês estão ouvindo o som da opressão aqui também de fundo, né? Então, mas tomara que ela não vá para o mundo fazer isso. Mas é isso, às vezes tem uma codependência que é para além, tem dependência, tem uma dependência física, biológica, dependendo da idade, uma dependência econômica, social, emocional, que te impede de sair do núcleo de violência. E às vezes as situações de bullying têm a ver também com isso, uma repetição daquilo que acontece em casa, né? Você vai exercer aquele modelo aprendido. Então, é isso que o Paulo Freire traz, que a Érica está apresentando, né, de o oprimido virar o opressor, isso a gente consegue ver em vários lugares, né? Se a gente põe uma lente um pouquinho mais ampla, inclusive na educação, como as famílias se organizam, como as crianças aparecem, se relacionam, a gente vê isso também. O tempo todo. Mas também, Érica, também é uma questão de relação de poder, né? Sim, sem dúvida. Isso eu acho que é o que mais, mesmo nessas relações violentas, né, de agressores, eu vejo assim que é uma questão de poder, né, de segurança, até de afirmação, né? Sim. Enquanto ser humano, né? O que eu enxergo no outro, que é a consciência que você falou. Sim. Becker? Queria falar? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu estou dando uma olhada, né? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o Cristiano. Essa situação que Paulo Freire traz na condição aí de opressor oprimido, a gente vê isso acontecendo em outros momentos das relações do ser humano. Aquela síndrome de Estocolmo, né? Não tem nada a ver com Paulo Freire, mas psicologicamente também não é o mesmo efeito, onde aquele que está aprisionado, que foi sequestrado, ele acaba se relacionando, ele acaba criando assim uma admiração pelo sequestrador. Se bem que na síndrome de Estocolmo uma coisa acontece em mão dupla, né? Acho que é isso, não sei. Ana, você me ajuda aqui, tá? Você está com a mão levantada, mas eu não sei se acontece na síndrome de Estocolmo exatamente essa polarização que o Paulo Freire fala, de um lugar para o outro. Ali, me parece mais que é um meio de sobrevivência psíquica que o sujeito acaba usando para lidar com aquela situação de violência. A pessoa vai para o lado do romance, admirando aquele agressor, porque
é a forma que a pessoa, né, a vítima, consegue lidar e sobreviver àquela situação de violência. Mas nem sempre a situação de violência seja essa visão romântica. Então, nem toda relação de violência é uma síndrome de Estocolmo. Algumas, sim. Eu só queria completar aqui a ideia para trazer uma questão para a gente que é importante, que é assim, tudo isso que a gente está discutindo, e quando a gente discute também pelo viés da psicologia em termos dessas formas de funcionamento, a gente vai para o particular. E eu acho que o Paulo Freire, nesse momento, o que ele está dizendo? Ele está falando de um funcionamento da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela funciona desta maneira, né? E ele traz isso por sermos uma sociedade colonizada, pela forma como a gente... Então, assim, quando a gente menos espera, a gente está reproduzindo essa contradição de opressor e oprimido, né? Que nos pega, que nos pega, assim, na curva. Quando você acha que está fazendo diferente, você pode estar reproduzindo essa relação, né? Então, quando eu trago a questão dos coordenadores, é isso. Não estou falando de uma pessoa em si ou de um pequeno grupo, eu estou trazendo uma possibilidade, uma ideia de que eu acho que isso está tão enraizado e junto com essa lógica neoliberal de funcionamento, que as pessoas entram nessa roda viva e não se dão conta. A única coisa que vai fazer a pessoa se dar conta é uma educação crítica, que é isso que ele fala, né? Se a gente não a educação é a única possibilidade, né? De ter um olhar crítico para o meu dia a dia. Quando ele fala da praxis, né? Ele está falando, eu tenho que olhar para mim, né? Eu tenho que olhar para a forma como eu aprendo, para a forma como eu me relaciono, porque a gente fica reproduzindo essa questão o tempo inteiro. Mas eu percebo isso também como fenômeno macro, Ana Carlota, porque eu não vejo isso, né? E eu acho que ele usou nesse trecho deles, né, em vários outros trechos, eu acho que tem muito dos conceitos psicanalíticos na fala dele. Ele usa a questão da sublimação, da negação, justamente por isso, porque eu acho que tem também o inconsciente coletivo, sabe? Que talvez daí venha a neurose brasileira, a neurose cultural brasileira, que a Lélia Gonzalez falou, da negação do racismo, do discurso acho que no Brasil não há racismo. Eu acho que a gente comunga disso de forma, através de um corpo social que tem um consciente coletivo. É nesse sentido que eu quero dizer. Ricardo? Seu microfone, Ricardo. Só para complementar aqui essa parte que a Érica trouxe, ele traz lá no texto, já logo na sequência, que ele diz assim, que desta forma, por exemplo, querem a reforma agrária não para se libertarem, mas para passar a ter terra e com esta se tornarem proprietários, ou seja, patrões de novos empregados. Exato. E aí eu estava vendo hoje, né, que estão se cogitando taxar os super ricos, né? E algumas pessoas que não são super ricos, né, estão fazendo críticas, né, a isso. Então é muito engraçado como o oprimido às vezes se identifica com o opressor, né? Ele não vai ser taxado, mas não quer que o super rico seja Sim, essa taxado. a sombra do opressor que o Freire fala. Que ele chama de aderência, né? Uma postura de aderência. Sim. Né? O Freire chama de postura de aderência. Era só isso que eu queria trazer. Ô, Érica, só um complemento aí da fala do Ricardo. E o Paulo Freire, ele aponta que
essa condição do oprimido e opressor, ou se tornar opressor, ele aponta que o medo da liberdade pode conduzir o oprimido a ser o opressor. Então, também dê destaque a essa questão do medo da liberdade, né? Tanto que pode conduzir o oprimido a ser opressor, como mantê-lo no estado também, né? Nesse lugar de oprimido, não sair desse status. Então, acho que esse medo da liberdade é um ponto de destaque da fala dele. São dos entraves, sim. Nos termos atuais, a gente poderia dizer a zona de conforto, né? Que não é nada confortável, mas eu estou acostumada, então é melhor deixar assim. E esse medo da liberdade que o Carlos traz é uma coisa também que ele traz depois lá no parágrafo que eu estava lendo, que ele traz o exemplo do camponês. E aí o camponês ele fica nessa questão de que ele sempre vai ser o dominado e ele não vai conseguir sair dessa lógica de que ele pode pensar numa liberdade para ele de uma forma diferente, sabe? Ele sempre fica nessa lógica de que ele vai ser dominado e que ele não pode articular nada. E aí é uma coisa também que quando a gente traz para a escola, a gente vê que os nossos alunos eles têm medo de articular as coisas que eles têm dúvida às vezes, né? Ou algo assim que ele só quer falar mesmo porque talvez ele entendeu ou de uma forma talvez diferente. E ele fica nesse medo de falar, e aí o professor também não instiga essa questão dele ir e ter essa visão crítica sobre o assunto que ele está falando, e aí a gente vê que tem essa lógica acontecendo. E talvez por isso, esse fato talvez ele ocorra, o Gabriele, justamente porque a escola, infelizmente, né, devido até à ambiguidade que ela exerce, ela acaba sendo um lugar extremamente opressor. Porque o silêncio é a regra, né? Não mexer o corpo é a regra. Então, eu acho que esse comportamento ele acontece justamente por essa opressão que existe na escola, né, e exercida pelos indivíduos ali que exercem papéis diferentes. Rosimeire? Eu queria só pegar o gancho da Ana, porque o viés começou a me deixar bastante inquietante. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar patologizando funcionamento social, sei lá, não sei nem se é assim que eu diria. Sabe, Ana, pegando um pouco da sua fala, a gente tem relações de poder, de colonizados, colonizadores, e foi assim que foi construída a sociedade que a gente vive. O que a gente precisa fazer é romper essa lógica de colonização, colonizada, opressora, essa lógica binária que o professor Rubens vem dizendo, mas eu estou muito inquieta com esse viés que a gente está acabando. Não é uma patologização social, não, do funcionamento, é relação de poder mesmo. É dessa lógica que acho que a gente tem que olhar para o que o Paulo Freire diz, assim, na minha inquietude aqui, sabe? Ouvindo um pouco de tudo que a gente está conversando aqui. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar que a gente vai também construindo de patologizar aí o funcionamento que a sociedade tem. É relações de poder construída, e é com ela que a gente precisa romper, e eu acho que é disso que o Paulo Freire está falando, sabe? Isso. Obrigado, Rose. Eu queria só aproveitar, viu, Érica, para você poder dar uma sequência, né? Porque sempre falar desses assuntos nos inquietam, né? Mas, assim, eu acho que a fala da Rose, ela mais ou menos redireciona a conversa, porque a gente está falando de Paulo Freire. A gente precisa realmente tomar cuidado com essa dinâmica patologizadora da sociedade, né? Quer dizer, tudo é culpa de uma doença XYZ, e aí eu fico pensando também se talvez não seja esse o movimento de sempre a gente querer achar um culpado que acaba se transformando numa ferramenta para as
as relações de opressão elas se sustentarem, né? Então, isso, lógico que a gente vai ter que dar uma olhada nisso com mais calma, mas eu também compartilho um pouco da ideia da Rose, né? Porque eu fico pensando assim, gente, que quando a gente patologiza demais e acha um culpado demais, o verdadeiro culpado, ele se esconde por trás disso, né? E isso também pode fazer parte do processo de desumanização, né? Ou seja, como aparece agora apareceu na apostila da rede estadual aqui, né? O autista, ele não tem cara, não é identificável. O governo do estado botou numa das apostilas aqui, né? Então, você desumaniza aquela pessoa e transfere a culpa para ele, e o verdadeiro culpado, ele se esconde. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque são realmente movimentos discursivos importantes que a gente não pode... E, assim, esses movimentos discursivos, eles têm realmente a intenção que é uma intenção, acho que, do ser humano, né, Érica? Você trouxe isso, né? A gente quer tudo muito quadradinho, muito certinho, muito fácil de identificar, né? E a vida social, a vida não é assim, né? A vida nossa não é assim, né? A vida nossa é o tempo todo imprevista, né? Mas era só isso. Rose, acho que você precisa baixar a mãozinha aí, que ainda tá... Segue, Érica. Sim. Eu concordo plenamente, né? A fala da Rosemary foi extremamente pontual, mas eu particularmente, eu não vejo esse acontecimento assim de forma dissociado, porque sem dúvida as relações de poder elas acontecem e elas se dão no discurso simbólico sobretudo, e isso produz subjetividade, e ele fala isso muito aqui no texto. Então eu acho que não está dissociado, tanto é que ele coloca aqui a questão do medo, né? Não estou querendo a questão de dizer que é tudo patológico, mas eu quero dizer, e aí eu estou pensando em Freud, né? O mal-estar, na obra dele, o mal-estar da civilização. Essa nossa sociedade ocidental, ela é feita justamente para adoecer o indivíduo, para ele não se perceber como engrenagem dessa máquina. E por isso que o poder ele se circunscreve no humano de uma forma tão latente que ele não se percebe dentro desse movimento. E acho que é por isso que provoca tanta dor, né? E porque por isso é muito difícil sair desse meio. E aí eu lembrei da obra de Etienne de la Boétie, né? O discurso sobre a servidão voluntária. A servidão ela é voluntária, né? Por que as pessoas obedecem e multidões obedecem, se privam da liberdade, né? E quem é do ramo do direito aí, a liberdade natural do ser humano. Por que as pessoas elas se colocam? Eu acho que Paulo Freire está falando isso, acho que o tempo todo, nessa obra dele, nesse sentido, dessa questão da pedagogia do oprimido. E aí, conforme vocês disseram, né, essa prescrição ela se circunscreve nessa mediação com o opressor, né, que, conforme vocês mencionaram aí, que os oprimidos começam a seguir as pautas dos opressores, né, e literalmente assim, serem presos para poder defender aqueles que estão os oprimindo, né? E eu estou pensando aqui do nosso regime, no nosso último governo aqui, como é que as coisas se deram. Então, do tanto que isso é forte, e só para assim, né, sublinhar assim, o tanto que isso é presente também no nosso, dentro das nossas escolas, né? É o que o Paulo Freire ele diz o tempo todo. Porque as relações, né, quer lugar que tem relações de poder mais bem perceptível assim, do que a escola, né? Como é que eles observam o aluno, quem é esse aluno? Então, eu acho que parte daí, né, esse medo da liberdade, ele vem também desse medo e dessa angústia que causa
e eu achei muito interessante, e eu acho que isso é muito psicanalítico, que é essa questão dessa sombra. Por quê? Por que eu tenho medo de ser liberto? Porque o opressor, ele atinge tão profundamente o oprimido, que parece que ele não se identificar ou sair dessa situação, vai ficar um vazio, né? Por quê? Porque o eu, ele não está ali. Ele está totalmente oprimido. Ele ainda não está dentro daquele movimento de autonomia. E aí, por isso, eu achei fantástico o que ele disse, né? Que liberdade é conquista, e é doloroso igual um parto, e é mesmo, porque você tem que lidar com uma angústia incrível, uma angústia dilacerante, né? E nos dias de hoje, quem que dá conta, né? Até que ponto a gente dá conta de sustentar a falta, o abismo, a angústia, o dar um passo sem o chão, né? Porque como eu sou construção, eu tenho que me deslocar para algo que eu ainda não conheço, né? Pensando numa situação de sempre oprimido, o meu eu, né? A questão da minha autonomia, ela não está ainda pronta. Então, eu acho que esse vazio, né? Por isso que o medo se dá. E aí, e não querendo tornar patológico esse processo, né? A língua deu um nó aqui. Tornar patológico esse processo é para poder dizer que esse sistema ele é tão profundo de opressão, porque ele é o sequestro da subjetividade. E ele fala isso aqui também na frente, sobre a questão da subjetividade, da intersubjetividade que é necessária para a gente sair desse jogo, ou seja, de você se perceber e dialogar consigo mesmo, se perceber inacabado, mas mesmo assim continuar dando um passo. Isso causa dor, gente, isso causa uma dor profunda. Por isso que às vezes as pessoas preferem às vezes manter o status quo, né, ou não tentar lutar pela sua liberdade, porque não é uma coisa simples, né, e ela nunca vai ser dada pelo opressor, que é o que ele fala o tempo todo, sempre vai ser um movimento que vai partir do oprimido. E aí, né, pensando já também, né, no outro tópico que ele coloca, né, que é essa contradição dos opressores e oprimidos, né, como é que eu vou superar? Para mim poder trazer ao mundo, né, esse homem novo, eu não posso mais querer me igualar a ele, eu preciso de me perceber como oprimido, né, isso gera angústia, isso gera dor, porque, né, teve uma colega que falou, né, que porque cansa, você tem que lutar o tempo todo, porque o sistema, ele foi organizado, nessa nossa sociedade, né, colonizada, ela foi organizada para que você não saia dessa condição, porque tem alguns poucos que se beneficiam disso, então você precisa admitir uma postura radical. E aí também tem a questão das dificuldades opositoras, né? Porque, assim, como o oprimido ele está totalmente imerso dentro dessa realidade, ele precisa de se ver. E aí eu até coloquei uma imagem aí, porque a realidade opressora, ela é pintada com purpurina, é lindo, né? Porque, assim, lindo, entre aspas, né? Ela é organizada para você não pensar o quanto que você oprimido está, o quanto que você faz parte da engrenagem. Então, ela é pintada. E aí você precisa, né? E aí, por isso que vem a consciência, porque todos esses processos, eles se alojam no nosso inconsciente, e é aos poucos que você vai tomando essa consciência. Essa consciência e aí ele coloca, né, que essa superação, para ocorrer essa superação, a gente precisa de ter essa inserção crítica na realidade, né, porque é uma realidade totalmente opressora, conforme vocês pontuaram aí, a
o tempo todo nós estamos com relação de poder, as nossas relações são sempre de poder, né? Por quê? Porque nós estamos o tempo todo, a gente tem papéis sociais que a gente está o tempo todo desenvolvendo, né? A partir do momento que a gente sai para trabalhar, que a gente sempre está imerso em papéis sociais. Então, as nossas relações sempre são de poder. E, a partir daí, o que eu faço? O que eu faço? Cristiano? Fiquei aqui pensando nessa imagem que você está projetando, desse coturno pisando na pessoa e a pessoa fazendo o desenho, né? Uma cena bem interessante, me fez pensar em tudo aqui que o pessoal foi trazendo, né? Ana, Rose, Rubens, sobre esse olhar do Paulo Freire, esse cuidado que é preciso ter, porque o Paulo Freire traz uma lente mais ampla, né? Mais para um sistema, para um modo de funcionar social. A gente tem que, não dá para, assim, não no sentido de patologizar, longe disso, né, eu acho que é contrário a isso, mas a relação de poder, as relações de opressão, e até o mesmo processo de alienação, quando a pessoa não se dá conta que está nesse processo, produz sofrimento. Eu acho que é um resultado disso aí. E produz sofrimento, você está falando de adoecimento mental, né, enfim, você está falando de várias formas aí de expressão desse sofrimento, dessa dor. E a própria alienação, né, embora esse céu bonito, pintado no solo da bota, isso produz, de algum jeito, um sofrimento que é singular àquela pessoa. Você não consegue vir com essa lente ampla e diagnosticar de maneira macro, em massa, o sofrimento. Isso é a cada caso, é uma dor muito única, né? É um grito, às vezes um sussurro muito único que você vai ali garimpando na relação com o outro, né? Seja de maneira terapêutica, mas na própria pesquisa. Acho que a pesquisa, quando se fala aí da pesquisa participante em especial, eu acho que ela tem esse viés também terapêutico, porque você oferece espaço para que o outro possa falar de si. Falar dos processos das relações de poder, dos processos alienantes que ele vive, e dessa fala pode brotar essa conscientização, né? Esse processo emancipatório, ele também é possível e esperado dessa relação também da pesquisa, né? Pesquisador, participante, enfim. É isso. Eu fico pensando que parece até perverso, né? O que eu pensei, mas ser opressor, a gente ser oprimido e querer estar no lugar do opressor, parece perverso, mas se a gente for pensar nessa construção e nesse processo que a gente fala de colonização e de relações de poder que a gente está dizendo, Paulo Freire traz, no meu entendimento, ser opressor traz um lugar de privilégio. Eu quero ser opressor porque me traz lugar de privilégio. E traz uma posição de um lugar que eu vou ser reconhecido, que me dá status, que me dá pertencimento, me dá reconhecimento, me deixa ser visto. Então, eu quero colocar esse lugar, porque este lugar, na relação com a sociedade, na relação de poder, é o melhor lugar para estar. Então, eu acho que quando fala do sofrimento, é o sofrimento dessa relação social que é ético, sabe? Acho que o Diego colocou aí no chat como é que a gente rompa esse lugar de valor, desse ético, de dizer de quando eu consigo estar nesse outro lugar, como é que eu olho para ele, como é que eu estou nele, sem ser esse lugar dessa relação de poder de quem vai oprimir também. Como é que eu faço isso? Como é que eu me coloco nesse lugar? Como é que eu faço essa troca de lugar? Porque essa troca pode acontecer nas relações sociais. Como é que eu troco esse lugar?
sem carregar para lá essa construção que foi feita, como é que eu desconstruo isso para quando chegar lá eu não ter essa mesma relação, sabe? Então... É o que o Paulo Freire fala, né? Não pode haver troca. A verdadeira saída do oprimido, ele precisa libertar a ambos. Porque o opressor também ele está oprimido nessa visão, né, extremamente material da vida, que ele fica dependendo do outro para achar que ele precisa de ser a si mesmo, a si próprio. E aí ele vai criar várias situações, né? E aí ele cita a questão da realidade concreta versus a realidade imaginária. E aí ele diz, né, que eu acho incrível, né, quando ele fala, né, porque que essas pessoas ficam reclamando demais. Eu sou tão generoso com quem eu estou oprimindo, por que vocês estão reclamando tanto, né? É justamente isso, assim, é mais fácil ele negar, e aí, né, a racionalização, acho que ela se dá a partir daí, né, porque se eu racionalizo, eu não preciso lidar com a culpa, fica mais fácil, e aí, para não ter que lidar com a culpa, eu nego. Então, vocês estão reclamando, vocês oprimidos, é porque vocês são uns ingratos, né? Olha o tanto de coisa que eu dou para vocês. Mas o que ele não quer lidar? Porque se ele deixar que o oprimido saia dessa condição, e o que você disse é bem verdade, Rosimeire, ele vai sair desse lugar de privilégio. E aí ele vai achar que ele não sendo opressor, ele vai estar sendo oprimido, porque ele está fora desse lugar de que eu tudo posso, né? Que todo mundo vai me servir. Ô, Érica, é muito bom o bate-papo aqui, hein? Pensa numa nega potente, hein? Conduz o bate-papo aqui, ó. Lá das Minas Gerais. Ô, Érica, nós temos 7 minutos, aí você vai administrando o tempo. Vai dar tempo. Você vai tentando administrar o tempo, mas não tem problema se faltar. Na próximo encontro, a gente tem a Gabi, que pode compartilhar contigo um pouco, né? E aí você e o Carlos já trabalharam juntos, vocês combinam o próximo, tá bom, Carlos? O próximo é você que conduz o bate-papo. Falta pouquinha coisa, 2 slides, mas de repente a gente faz um gancho para continuar na próxima, né? Faz o link. Sucesso. Para mim, tranquilo. Tá, porque ainda a Gabi tinha alguma coisa que ela poderia apresentar, mas aí na próxima fica você, Gabi e o Carlos, pode ser, Érica? Sem problema. Tá, e pra gente não fazer correndo, né, que a tua apresentação tá tão boa assim, que pra gente não precisar fazer correndo, né? E acho que a Rose queria continuar o diálogo contigo, e a Eleni também acho que levantou a mão, né? Pode dizer, Eleni, pode dizer, Eleni. Pode falar, eu até baixei, porque como o Rubens foi conduzindo aí para finalizar, eu anoto aqui para o próximo encontro. Pode continuar. Não, eu já baixei, pode continuar, Érica. Então, se for para fechar esse slide, depois vai ficar faltando só 2, e aí a gente dá continuidade, eu faço o link com o Carlos e com as meninas. Então, as alternativas, né, as propostas pedagógicas da pedagogia do oprimido, né, que é uma pedagogia, o tempo todo ele afirmava isso, eu acho isso muito bonito, que é uma pedagogia humanista e libertadora. Por quê? Porque uma vez oprimido e consciente do que ele passou, consciente dos medos e todo esse processo, né, histórico que ele vai se fazendo, ele não deseja para o opressor a mesma coisa que ele sentiu. E eu acho que isso é lindo, né? Você não querer dar o troco, né? É de uma grandeza humana, assim, que eu acho que está muito em falta, né, na nossa sociedade, infelizmente. Por quê? Né? Desvelando o mundo da opressão na praxis, né, ao perceber como oprimido e sabendo da dificuldade, da dor e da angústia e
e da dificuldade de sair, né? Eu achei a metáfora do parto magnífica, né? Principalmente para quem já teve parto normal, porque é difícil, é muito difícil. E aí, por ser difícil, eu não quero desejar para o outro uma coisa que tira a humanidade dele. E aí eu vou fazendo isso, né? Ele coloca isso muito bem, que não pode ser também só uma pedagogia do discurso, tem que ser no meu fazer, né? Eu ia falar fala-ser, mas isso é psicanálise. Mas a minha prática, ela tem que estar caminhando junto com o meu discurso, né? O meu discurso tem que caminhar junto com a minha prática, é essa dialética. E a outra proposta, né, a outra base da pedagogia do oprimido, né, que transformando a realidade, né, eu me percebo também que esse é um processo permanente, porque por vivermos numa sociedade, né, dialética, por sermos ambíguos, as coisas, sempre quem está no lugar de opressor vai, de uma forma ou outra, tentar fazer o inverso, né? Quem sempre está no sentido de opressor, né, que está percebendo esse movimento de perda desses privilégios, ele vai estar se articulando também. Enquanto nós estamos aqui conversando sobre isso, existem outros grupos dizendo totalmente o contrário e formando pessoas totalmente contrárias para isso. Então, a gente precisa ter essa consciência que isso é uma luta constante. Eu acho que, e talvez daí o cansaço, né, que a colega disse, né, viver é lutar diariamente. Érica, muito obrigado. Você está numa potência só. Então, muito bom escutá-la, assim, e a maneira como você sintetiza o assunto e vai estabelecendo relações, está muito bom. Sempre bom escutá-la, né? E aí acho que a gente pode pensar assim, né? Você se articula com o Carlos, e eu vou passar o contato da Gabi também, pode ser? Aí vocês três se articulam, Carlos, para o próximo encontro, tá? Porque aí Com já certeza. entra o Carlos com o capítulo 2 para falar das concepções, né? As várias concepções que Paulo Freire ele traz, né? A gente sabe, né, gente, que nós não vamos dar conta de esgotar nem essa obra, nem as nossas dores, nem as nossas discussões, mas eu acho que estamos num bom caminho, né? Eu estou bem feliz, assim, com as participações de todos aqui, né? E espero que a gente continue aí. Cada um vai trilhar um caminho, cada um vai chegar em algum lugar, cada um vai levar alguma coisa para algum lugar, né? Mas a ideia é essa, né? Não é sairmos daqui com um modelo pronto, mas é que cada um olhe para si, para o seu trabalho. Acho que a primeira frase, o comecinho lá, quando você disse, né, Érica? Você citou o Sartre, como é que foi? Eu não gravei. Repete, por favor. O inferno são os outros. Isso, né? Né? É isso, né? Quando a gente fica só olhando para o outro e não olha para si, a gente não consegue olhar o outro, absolutamente o outro, como diz o Levinas, né? Eu acho que a gente precisa... Porque a gente é o outro de alguém. Exato. E é difícil a gente se perceber nesse movimento. Exato. Né? Muito bom. Alguém queria fazer um comentário final? Temos aí uns 2 minutos. Aí eu já vou convidar vocês para no próximo mês chegar assim 8 horas, porque a conversa é sempre boa, mas a gente vai ter que aumentar aqui para 2h30, 3 horas, e vamos nunca conseguindo terminar, né? Acho que alguém queria comentar alguma coisa, não lembro. Acho que não, né? Eu levantei a mão, mas foi sem querer. Ah, tá bom, Laila. Eu acho só que é bem sintético, né? A uniformização das escolas, né? A uniformização das práticas que não contribuem muito para essa concepção de liberdade aí que o Paulo Freire traz, né? De você se libertar, né? Eu acho que a educação não tem contribuído muito para isso. Eu sou um pouco mais pessimista que você, viu, Lino? Eu acho que está contribuindo a quase nada, né? Porque é como você falou, né, Érica? A escola é um lugar de violência, né? Poder, né? Isso que o Paulo Freire fala no final, né? Sobre não dar o troco, né?
A escola é um lugar de dar o troco, né? É o professor que vai dar um troco do jeito que trabalha porque fizeram isso com ele, né? Não, mas eu tive que estudar para a prova, meu aluno também tem que estudar, né? A minha prova era difícil, meu aluno também vai dar conta. Então, assim, é um tempo inteiro as pessoas dando o troco. É muito triste isso, né? E a gente pode voltar lá, Rubens, né? Lá no livro anterior, né? Quando ele fala da nossa história, em que não se permitiu o debate, né? Então a gente não tem essa concepção do diálogo, é de alguém falar e de alguém ouvir, né? Nessa relação que se estabelece na escola, principalmente, né? Então, que é de que a gente está falando aqui. Então, a relação que se estabelece na educação é essa relação de poder. E isso não favorece que as pessoas se libertem. O desenho, ele é assim, né, gente? Enfim. Mas muito bom. Carlos, para fechar? Quando você fala é alguém dando troco, é o oprimido do passado tendo a oportunidade de ser opressor no presente. É muito triste isso, né? Eu trabalhei com a turma da Gabriele aqui, da Laila, eu trabalhei um livro do Lahiri, e foi bem interessante, porque ele é um calhamaço, assim, né? E aí foi bem interessante que nós nos organizamos, a turma lá, cada um apresentava uma parte, né? E acho que foram 2 ou 3 semanas, né, meninas? Que a turma destruiu o Lahiri, Bernardo Lahiri, destruiu o livro, destruiu o Lahiri, destruiu toda a dinâmica que ele apresenta no livro, foi muito interessante. E aí no final eu perguntei assim, bom, agora a gente vai fazer um exercício e a gente vai tentar descobrir se o que nós achamos de horroroso no que o livro traz, se nós fazemos diferente. E aí todo mundo... É a negação. Né? Todo mundo entrou em estado de choque, né? Sim. Porque a gente nega, né? A gente consegue identificar a violência do outro, mas a gente não para olhar para si mesmo e fala, meu Deus do céu, eu estou fazendo a mesma coisa, ou parecido, ou sei lá, até pior. Horrível isso. Gente, obrigado a presença de todos. Obrigado, Cristiane, pela presença. Cristiane, Obrigado. Sério. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Obrigado, Érica. Muito Boa bom. noite, Gente, gente. boa noite. Eu vou parar a gravação, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Boa semana. Tchau para todos. Abraço, Até mais. pessoal. Tchau.